Olha, maravilha, que questão bonita. Dados poucos, mas o desenvolvimento é interessante. Veja aqui. Diz assim, considere a N o termo geral de uma progressão geométrica, trabalhando com PG, de razão meio. O primeiro termo 1. Podemos afirmar que a representação gráfica dos pontos N e AN no plano cartesiano em que N é natural está contido no gráfico de uma função, certo? Está contido no gráfico de uma função. Então, vamos entender melhor. A função quadrática, exponencial, linear, logaritmo e circunferência. Só para lembrar aos meus colegas, função quadrática, o gráfico é uma parábola. A função exponencial, o gráfico é um formato assim, certo? Ela pode ter esse formato. A função linear trata-se de uma reta. A função logarítmica é uma função que pode estar nesse sentido ou pode estar assim. A função logarítmica. E a circunferência é essa daqui. Pronto. Então, uma dessas 2, 4, 6, pronto. Figuras. Então, vamos entender. A questão é uma PG. Então, eu vou botar aqui, trata de uma PG. Qual a informação que eu tenho? É que o termo geral de uma progressão geométrica, a índice N, é o termo geral. A índice N é o termo geral, que é a índice N é igual a índice 1, que é elevado a N menos 1. Só para ter uma ideia. Isso dá PG, certo? De razão meio. Então, razão igual a meio. Então, razão igual a meio. Razão igual a meio. E o primeiro termo igual a 1. Primeiro termo igual a 1. O par ordenado é isso aqui, é N e AN. Esse é o par ordenado. Então, só curiosidade. Se aqui for 2, então o termo é o A2. É isso aqui que ele está dizendo. Eu tenho que trabalhar em cima disso. Então, nosso N... Então, vamos ver aqui. Ora, o termo geral. Se eu substituir aqui, o índice N é igual ao índice 1, que é 1, que é elevado a N menos 1. Mas como que é meio, então meu índice N é igual a 1, desaparece, que meio é elevado a N menos 1. Pronto. Então, pronto. O que ele está dizendo aqui? Na realidade, quando você fala em par ordenado, isso é x, e isso aqui é o que nós chamamos de f de x. X e o f de x, o y. Então, se aqui, na questão n, esse aqui é um meio elevado a n menos 1, isso aqui trata-se de uma exponencial. Exponencial. Trata de uma função exponencial. Pronto, eu posso concluir, sem dificuldade nenhuma, que o gráfico representa uma exponencial. Porque o que é exponencial? É quando a variável está no expoente, tá certo? Da função. Está no expoente da potência. Quando a variável, ou termo desconhecido. Então, se você observar, esse aqui é só como curiosidade. Então, a nossa função exponencial, tá certo? Como a base é negativa, então ela tem essa característica. Então, N é natural, então ela vai ter essa característica aqui. Pronto. Então, resposta correta. Trata-se de uma exponencial. Então, o item correto é o item B de belo.
Pronto. Então, nós temos aqui a resposta correta. Então, lembrem. Mas eu poderia, só para lembrar, eu poderia atribuir valores. Se aqui for 1, qual é o valor? Se aqui for 2, qual é o valor? Se n for 2, joga aqui. Mas com conhecimento, porque a função exponencial, ela tem essa característica. Qual? Em que a variável aparece no expoente. Pronto. Questão de número 9. Se uma progressão geométrica, então nós temos aqui uma PG de termos positivos, o terceiro termo é igual a metade da razão. O produto dos 3 primeiros termos é igual a... Pronto. Então eu tenho, vou logo alertando, eu tenho uma progressão geométrica. Então eu tenho uma PG. Se uma progressão geométrica de termos positivos, o terceiro termo é igual a metade da razão. O terceiro termo é a metade da razão dessa progressão. Da razão. E o produto dos 3 primeiros termos, então quem é P3? Produto dos 3 primeiros termos. Pronto, é isso que o nosso amigo está pedindo. Ora, o produto é igual a quem? O produto dos termos de uma progressão. O produto, Pn, o módulo, é a raiz quadrada, mais simples, né? Raiz quadrada do primeiro termo vezes o último termo elevado ao número de termos. Curiosidade, quem é a definição de uma PG? A definição não é o termo geral, a definição de uma PG, qualquer termo é o anterior a n mais 1, é o AN vezes uma constante chamada de razão. Qualquer termo é o anterior vezes um termo chamado de razão. Então, senhores, se eu observar esse rapazinho para cá, ó, pela definição, quem é o A3? Pela definição, não é o termo geral, é o anterior A2 vezes a sua razão. Então, por definição, quem é o A3? É A2 vezes a razão. Então, conclusão, o nosso A2, conclusão, pode ser feito dessa maneira. Então, se você observar, o dado que eu tenho é esse. A3 é 1/2 vezes Q. Então, podemos concluir que, o segundo termo dessa progressão é meio. Então, eu já tenho, o segundo termo dessa progressão é meio. Então, podemos agora, ele não quer o produto dos 3 primeiros termos, então o produto dos 3 primeiros termos positivo é raiz quadrada de A1 vezes A3 elevado a 3. A1 vezes... Mas nós sabemos que numa sequência chamada de PG, que eu tenho A1, A2, A3, eu posso dizer que A2 ao quadrado é A1 vezes A3. Olha aqui o segredo, ó. A1 vezes A3 é, na realidade, quem? A2 ao quadrado. Então, A1. Então, ó, o produto dos 3 termos é raiz quadrada de A1 vezes A3 elevado a 3. Sei que A1 vezes A3, pela média, é A2 ao quadrado.
Então, o nosso P3 são termos positivos. Então, eu posso dizer que é raiz de A2 ao quadrado elevado a 3. Então, P3 é raiz quadrada de A2 elevado a 6. A2 elevado a 6. Então, simplificando um pouco, porque aqui não tem 2. Então, P3, na realidade, vai ficar A2. 6 dividido por 2 dá 3. Tá certo? Então, é A2 a terceira. Então, quem é o nosso A2? O nosso A2 está aqui, ele, ó. O nosso A2 é meio. Então, o nosso A2 é meio. Então, isso aqui vai ficar meio. Isso aqui vai ficar meio ao cubo. Potência. P3 vai ser a ideia de potência. 1 à terceira é 1. 2 à terceira é 8. 2 à terceira é 8. Então, o produto dos 3 primeiros termos é 1/8. Então, vamos ao gabarito. 1/8 está no item C. Questão de número 9, resposta correta. C de casa. Questão 9. Então, questão de número 10 diz assim. 10. Um jogador, tá certo, fez uma série de apostas. E na primeira vez, tá certo, perde R$1. Na segunda, duplica a aposta e perde R$2. Na terceira, duplica a aposta anterior e perde R$4. E assim sucessivamente, até ter perdido um total, ó, cuidado, um total implica que é todo, tá certo, tudo ao todo, um total de R$255. Determina o número de vezes que o jogador apostou. Então, eu tenho, na realidade, uma progressão geométrica. Por que trata de uma progressão geométrica? Porque ele diz, o primeiro jogou, ele diz, fez uma série de apostas e na primeira vez perdeu R$1. Perdeu R$1. Na segunda, duplica a aposta e perde R$2. Então, R$2. Na terceira, duplica a aposta. Então, duplica, ele perde R$4. E assim sucessivamente. Então, trata-se de uma progressão geométrica que a razão dessa progressão é o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo. Então, a razão dessa progressão é o segundo dividido pelo primeiro. Então, a razão é 2. E ele diz o seguinte, e assim sucessivamente, até ter perdido um total, o total caracteriza a soma. Total caracteriza a soma de R$255. Então, o total caracteriza a soma. Então, ele quer saber o número de vezes o jogador apostou. Então, ele quer o N. Então, vamos lá. A soma dos termos de uma PG finita é A índice 1, Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. A índice N não entra aqui. No termo entra o A1, o Q e a razão. Vamos substituir. O A índice 1 é 1. A razão é 2. N é um termo desconhecido, menos 1, sobre Q menos 1. Então, 2 menos 1, que é a razão. Essa soma é igual a 255. 255. Então, nós vamos ter 2 elevado a N, menos 1. 2 menos 1 dá 1, dá 255. Deslocando 1 para o outro lado, 2 elevado a N é igual a 256. Ora, o objetivo aqui é tentar igualar as bases para saber quem é N.
Então, se eu pegar 256 e fazer a decomposição por 2, dá 128. Aí, já ficou fácil. Por 2, dá 64. Por 2, dá 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, quantas vezes apareceu 2? 2, 4, 6, 8. 2 elevado a n é igual a 2 à oitava. O que diz a propriedade de potência? Se as bases são iguais, implica o quê? Os expoentes são iguais. Então, conclusão, o n ele é igual a 8. A pergunta da questão é essa. Determine o número de vezes que o jogador apostou. Então, o jogador apostou, na realidade, 8 vezes. O jogador apostou, na realidade, 8 vezes. Então, item correto, item A. Essa foi a questão de número 10. Agora nós temos a questão de número 11. Cada questão tem um detalhe. É isso que nós estamos mostrando a vocês, situações diversas. Diz a seguinte coisa, questão de número 11 diz assim, considere uma progressão geométrica, considere uma progressão geométrica, um PG, de 5 termos, razão positiva, onde a soma do primeiro com o terceiro é 9 meios, e o produto dos seus termos é 1024. O produto dos 3 primeiros termos iniciais dessa progressão é. Então, eu já sei que trata de uma PG. Já sei que trata de uma PG. Pronto. Nós temos aqui uma progressão geométrica. Pronto, tem uma PG. Vamos lá. Diz assim. Considera uma progressão geométrica de 5 termos. Então, N é igual a 5 termos. De razão positiva. Então, razão positiva. Onde a soma do primeiro com o terceiro, o primeiro com o terceiro, a soma do primeiro com o terceiro é 9 meios. O produto dos seus termos, quantos termos são? 5. Então, o produto dos seus termos é igual a 1024. O produto dos 3 primeiros termos. Então, o nosso amigo quer o produto dos 3 primeiros termos, que é A1 vezes A2 vezes A3. Pronto, eu só peguei as informações, que a gente chama de dados. Então, vamos verificar agora o que nós temos que trabalhar. Certo? Então, vamos lá. Ora, a fórmula do produto é dado Pn, como é positivo, então não tenho que me preocupar. De modo, raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Isso aqui é a formulazinha do produto. P5. Vamos começar por parte. Então, P5 vai ser raiz quadrada de A1 vezes A5 elevado a 5. Lembre, essa soma, esse produto é igual a 1024. Se eu transformar isso em potência, eu vou ter A1 vezes A5, A1 vezes A5 elevado a 5 meios. 1024 é 10 elevado a 2. Como é que eu passo uma potência expoente de um lado para o outro? Então, deixa eu fazer só uma correção. 1024 é 2 elevado a 10, né?
2 elevado a 10. Como é que eu levo uma potência de um lado para o outro? Olha aqui. A elevado a N sobre P. Isso é igual a B. Deslocando A é igual a B. Quando você desloca um expoente de um lado para o outro, você simplesmente faz a inversão dele. Aí, direto. A elevado a N sobre P igual a B. Então, quem é A? B, N sobre P. Então, passa quem? P sobre N. Então, aqui eu posso dizer que A1 vezes A5 vai ser igual a 2 elevado a 10. 5 meios passa a ser quem? 2 quintos. A1 vezes A5. Aqui vai ficar 2 elevado a 20 sobre 5. Multiplicando 20 sobre 5. Então, vai ficar 2 elevado a 4, que é igual a 16. Então, A1 vezes A5 é igual a 16. A1 vezes A5, isso é igual a 16. E uma outra informação que eu tenho, A1 mais A3, é outra informação que eu tenho, é igual a 9 meios. Igual a 9 meios, A1 mais A3 é igual a 9 meios e o produto. Eu quero esse rapazinho aqui, eu quero esse produto. Ora, o que é que nós sabemos sobre média? O que é que nós sabemos sobre média? Tá certo? Então, nós temos beleza. Ora, A1 vezes, quem é o A5? A1 vezes Q a quarta é igual a 16. O que isso aqui vai nos dar? A1 ao quadrado vezes Q elevado a 4 é igual a 16. Então, eu posso simplificar. Como é simplificar? Extrair a raiz de cada um separadamente, a raiz quadrada. Não altera nada desde que os rapazes sejam positivos. Essa afirmação eu tenho. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 1, Q ao quarto, raiz quadrada, então fica Q ao quadrado. Raiz 16 é 4. Isso aqui, pelo termo geral, termo geral. Quem é o A3? É A1 vezes Q2. Pelo termo geral. Quem é o A3? A1, Q2. Então, tá aqui. Então, o A3 é igual a quem? A4. O A3 é igual a 4. Pelo termo geral, o A3 é igual a 4. Então, veja aqui agora. Nós sabemos que A1 mais A3 é igual a 9 meios. Nós sabemos que A1 mais A3, que é 4, isso é igual a 9 meios. Desloca. A1 é 9 meios menos 4. Menos 4. Tira o MMC, que é 2, fica 9 menos 8. Então, A1 é, na realidade, meio. A1 igual a meio. Ele está pedindo, na questão, ele está pedindo, o produto dos 3 primeiros. Então, eu posso fazer desse jeito, A1 vezes A3 elevado a 3. A1 vezes, nós sabemos que o A1 eu conheço e conheço também o A3. Olha aqui, o A1 é meio e o A3 é 4. A1 é meio e A3 é 4.
Então, o A1 é meio e o A3 é 4. Então, o produto dos três termos vai ser raiz quadrada, A1, que é meio, vezes A3, que é 4, elevado a 3. Então, P3. Então, vamos ter o que aqui? Vai ter raiz quadrada de 2 a terceira. 4 sobre 2 é a terceira. Então, vamos ter P3 vai ser raiz quadrada, 2 a terceira, 8. Então, podemos desmembrar o 8, posso escrever 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4, separadamente, né? Calcula pela propriedade, raiz quadrada de 4, de radicais, raiz de 2. Porque tem uma propriedade que diz raiz enésima de A vezes B é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, P3, na realidade, vai dar 2 raiz de 2. Vai dar 2 raiz de 2. Então, essa é a resposta da minha questão. Questão de número 11. Ele pediu o produto dos três primeiros termos. Então, o produto dos três primeiros termos iniciais dessa progressão. Então, resposta 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 está no item C. Então, item correto, C de casa, 2 raiz de 2. Nós temos agora uma questãozinha bonita, maravilhosa, que diz a seguinte coisa. Preste bem atenção. Essa questão, ela envolve notações matemáticas. Notações que envolvem, a gente chama um pouquinho de álgebra. Muitas vezes o aluno se atrapalha. Tá certo? Mas você que vai tentar resolver. Tá certo? Tente resolver. É uma questão chamada desafio. Pegue a caneta e o papel, resolva. É simples. Daqui a pouco eu volto, ok?